Boa tarde. Estamos começando mais um vídeo com orientações para a Semana de Monitoria de 2021. Nesse vídeo nós vamos mostrar uma sugestão de montagem da sala do Classroom para a primeira etapa. Lembrando que isso é só uma sugestão, então as comissões organizadoras locais elas têm liberdade para fazer da forma que elas acharem melhor. Então aqui eu peguei o exemplo da unidade da Faculdade de Veterinária, e a ideia é que toda a semana de monitoria ocorra na aba Atividades. Como vocês podem ver, a gente criou alguns temas, um tema para a entrega dos materiais e depois um tema para cada departamento com os materiais respectivos. Tá? Então, no tema de entrega de materiais, tem uma atividade, quando eu venho aqui em criar atividade, uma atividade para os alunos entregarem o plano de aula, e aí vocês podem botar a data definida pela comissão, uma atividade para os alunos colocarem o termo de cessão de direito de uso de imagem e voz, e uma atividade para eles fazerem a entrega do link com autorização para download. Aqui a gente botou um exemplo de como o link deve autorizar o download da dmo.prograde@ub.ufp.br e do coordenador de monitoria. Isso está no edital, mas é interessante também constar aqui. Existe já um vídeo no YouTube do PROIAC que fala sobre o Drive compartilhamento. A sugestão é que vocês coloquem esse vídeo aqui orientando os alunos. Cada departamento, então, tem um tema, e aí tem a sigla do departamento, traço bancas. E todos os materiais que estão aqui, eles estão em formato de material. Não tem nenhum aqui que está em formato de atividade, porque aqui os alunos não têm mais que entregar mais nada. Toda a entrega será feita nesse primeiro tópico aqui, entrega de materiais. A partir daí, desses materiais entregues, a comissão organiza, separa os materiais para as bancas. É um departamento hipotético que tem duas bancas, então banca 1 e banca 2. A planilha de avaliação, que é o anexo 3 do edital, mas não é obrigatório. Esse anexo já está lá no edital. A lista de ordem para o momento síncrono, que a comissão deve organizar e disponibilizar para os alunos em data definida no edital. Aqui a gente botou exemplo de 2 documentos, um para a primeira banca e outro para a banca 2. Tá? Então, vocês coloquem quantos documentos forem necessários. E aí, a organização dos materiais. A sugestão é que tenha um material chamado banca, com o número dela, e o link para o dia tal e o horário que foi definido. Tá? Então, dia 25/10, que é o primeiro, e é o que a gente sugere que seja, em que as bancas sejam concentradas. Então, banca 1, link para o dia 25/10 às 10 horas, e aqui tem a videochamada que está organizada, então todo mundo que estiver na banca 1 vai entrar nessa videochamada às 10 horas. Para a banca 1 também, a comissão vai precisar organizar os planos de aula recebidos dos participantes dessa banca e disponibilizar. Os planos de aula, eles são documentos abertos, não há necessidade de sigilo com relação a isso. Então, interessante que todo mundo que esteja na sala tenha acesso a eles. Da mesma forma, as apresentações em vídeo que serão recebidas. Então, aqui eu botei o exemplo de 3 vídeos que estão lá no YouTube, mas vocês podem colocar o link que foi disponibilizado pelos alunos aqui na seção de entrega de materiais. E aí depois esses itens se repetem para outra banca. Então, o link, os planos de aula e as apresentações. As bancas elas vão precisar tanto dos planos de aula quanto das apresentações para fazerem a avaliação. E é interessante, e no edital a gente pede que pelo menos 10 dias antes esses materiais estejam à disposição para a banca já poder ir avaliando e só ficar faltando a nota da parte síncrona. Uma outra coisa que é importante lembrar é que quando a gente vai incluir as pessoas na sala, o Google Classroom só permite que a gente tenha até 20 professores por sala. E os professores, eles têm acesso a editar aqueles materiais que foram enviados, a apagar eventualmente algum material. Então, é interessante que só os membros da comissão local sejam professores nessa sala. Então, tanto os monitores voluntários, quanto os monitores bolsistas, quanto os orientadores, quanto os membros de banca,
eles devem estar lotados na sala como alunos, justamente para eles não terem o poder, né, de apagar as coisas da sala e apagar inclusive os materiais. Uma outra coisa que eu falei rapidamente, mas só para reforçar, após a data de entrega de materiais, que vai ser definida pela comissão local, a comissão, então, ela precisa pegar os materiais recebidos e organizar eles pelas bancas, distribuir tanto os planos de aula quanto as apresentações disponíveis, as apresentações recebidas em cada uma das bancas correspondentes. Aqui é um outro exemplo, que só teria uma banca nesse departamento. Então, a planilha de avaliação, o link para o síncrono, com dia e horário, para os alunos não se confundirem, os planos de aula recebidos e as apresentações recebidas. Basicamente era isso que a gente tinha para apresentar. Isso, novamente, é só uma sugestão. A gente entende que dessa forma as coisas vão ficar um pouquinho mais organizadas. E o mural vocês podem optar por deixar ou não deixar os alunos comentarem. Se vocês quiserem alterar essa configuração, é só vir aqui na rodinha de configurações da sala e alterar o mural. Ele já vem setado para uma sala nova, como os alunos podem postar e comentar. Eu colocaria apenas os alunos podem comentar e vocês usam o mural para dar orientações quanto à semana. Então, muito obrigada a todos e boa semana de monitoria.